aceitar o convite, né, para essa live. Ah, o Everson entrou. Oi, Everson. Vou colocar a luz aqui para ficar melhor. Bem? Tudo bem, Everson? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem. O Everson que está no calor, está no interior de São Paulo, né, Everson? Pode acreditar. 42 ontem, 42 hoje e vai chegar em 45 na terça-feira. Tá bom. A previsão do tempo. Eu estou numa das regiões mais quentes aqui do estado. E tá tendo uma onda de calor geral, né? Sim. Tá horrível. Sei que o pessoal aí não sai do ar-condicionado. É, não dá. Não, não dá. Hipótese alguma. Ah, legal. Vamos iniciar, então? Ah, acho que o Eric caiu. Vamos, deixa eu só pegar aqui. Tá. Só esperar ele entrar de novo, Everson. Acho que caiu a conexão dele. Ah, ele falou que já está entrando já. Já vai entrar. Eu tô com conexão pelo celular, tá? Tive problema ok. Vamos ver se dá tudo certo. Tá, vai dar. Mas tá muito quente mesmo ali. Nossa. É um Só tem que ficar no mormaço na ar-condicionado. rua. Inacreditável. O ar-condicionado não está dando conta. Nossa, nem dá para ficar muito tempo na rua, né? De passar mal, né? Não. E pelo jeito vai ficar um tempinho mais esse calor aí, né? E eu tava falando com o Eric um pouquinho antes de você entrar, né? O cenário político também tá que tá, Tá né? bom para debater, né? Será que vai usar os precatórios, que não vai, né? O Guedes falou que não Eu fiquei vai, né? bastante em dúvida. Eu vi em alguns veículos a negação do Guedes, né? Vou perguntar para o Eric. Sim, o que ele vê nisso? Oi, Oi, Eric, Eric, tudo bem? voltou. Voltei, acho que tá tão quente que a máquina tá dando pau aqui já. Então vamos lá, vamos Podemos iniciar? Tô por vocês. Bom, beleza, Eric, ó. A gente quer agradecer a presença de todos os clientes, né? Os nossos amigos aí que participam. É muito bom ter o apoio da XP sempre nessa questão de levantar temas e a gente poder tratá-los e levar aos clientes, né? Hoje pela tecnologia, né? Então a gente não parou, continuou e isso nos permite também propagar para lugares em que a gente não iria conseguir chegar. Então é muito bacana, a gente fica muito feliz, agradece mais uma vez a XP, recebe o Eric aí e agradece em nome de todos os sócios da S6, tá? Vou passar um pouquinho aqui da história do Eric, né? O Eric realiza 12 anos na política e tem experiência que foi desempenhada em vários veículos, né, no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, no Correio Brasiliense, blog do Noblar, o Globo, teve várias oportunidades de contribuir com reportagens, bastidores, monitoramento, análise e com certeza passa muito perto ali de todos os poderes e pode nos ajudar ao entendimento do que mais mexe com a gente, inevitável no Brasil, né? Que é a questão da política, né? Eric, muito bem-vindo, obrigado, fica à vontade. A Ariane hoje também está aqui com a gente, participando e vai ajudar nas perguntas aí. Sim, bem-vindo, Eric. Obrigada, Everson. Bem-vindo a todos os clientes. A palavra é sua.
Sou eu que agradeço a você, Everson, Ariane, a todo mundo que está nos acompanhando aqui na sala e pelo Facebook. A ideia hoje, gente, foi uma semana bem tumultuada, né? Eu acho que a maioria de vocês conseguiram acompanhar, porque teve impacto aí em todos os âmbitos, tanto na esfera política, na econômica e também no mercado financeiro. A ideia é trazer um pouco dessas pecinhas, desse mosaico de análise que a gente vai fazendo com os acontecimentos, para tentar colocar todo mundo na mesma página. A ideia é falar de uma forma bem simples e trazer os principais elementos de como a gente está vendo e quais são os possíveis impactos aí futuros, tanto no mercado quanto aí nas questões políticas. Perfeito, Eric. Posso começar com uma pergunta? Pode. Eu tenho uma apresentação aqui. Então faz a apresentação, depois a gente entra. É que o tema é quente, né? Isso aí, eu acho que, já incentivando a todos que estão participando, o melhor momento dessas lives, desses bate-papos, quando eu fazia presencial também era nessa linha, é quando vocês perguntam, quando os clientes perguntam. E aí, uma coisa que eu percebo sempre, as perguntas que vocês fazem normalmente são perguntas dos clientes institucionais que a gente atende. Os institucionais que a gente atende são os bancos e os fundos, que a gente tem aí uma relação direta também, levando conteúdo e análise. Então, por favor, gente, tendo dúvida, tendo algum questionamento, pode falar, que com certeza vai contribuir muito para o nosso debate. Eu vou dar um share screen aqui para começar a dividir com vocês uma apresentação que cobre bastante o que a gente tem visto, o que a gente vai falar no dia de hoje. Como eu disse para vocês, a ideia é contribuir com pecinhas para a gente montar nosso mosaico de análise, e aí essas peças eu vou colocando para vocês, para a gente ir pensando junto, para a gente ir deslumbrando aí um cenário. Vocês estão vendo minha tela, né? Estamos sim. Então vamos lá. A primeira peça do mosaico que a gente tem que olhar, que eu acho que era a pergunta até do Everson, que está relacionada a essa semana, é a questão do Pacto Federativo. E dentro do Pacto Federativo, o que a gente viu aí o grande debate em torno nessa semana foi o governo se colocando como possibilidade, segunda-feira, de os precatórios e recursos do Fundeb serem a fonte de recurso para esse novo programa social que vai ser implementado a partir de janeiro. Isso causou um estrondoso ruído no mercado financeiro, porque, falando também de uma forma bem simples, quando a gente fala em precatórios, a gente tem que lembrar que precatórios são oriundos de uma decisão judicial. É quando qualquer cidadão, qualquer um de nós que estamos aqui na sala, ganha uma ação contra o Estado, contra o governo, e aí o governo então vai ter que te pagar isso, e isso então vira um precatório. Então tem uma decisão judicial em torno disso. E a polêmica foi muito em torno disso, porque como é que vai se bancar um programa novo, um novo programa social, que é um programa permanente, com a ideia de ser permanente, como um Bolsa Família, com recursos que não são permanentes, com recursos que vão vir de, por exemplo, de multas, de ações, que são os precatórios. Então, a base para o pagamento desse novo programa social foi uma base muito questionável, que era justamente essa questão aí do precatório. E quando a gente falou de Fundeb, o Fundeb, para lembrar para todo mundo, os recursos que estão no Fundeb estão fora do teto. Então, houve uma leitura também dos investidores e do mercado financeiro, de uma forma geral, de que o governo, então, estava partindo para uma linha de usar recursos fora do teto de gastos para bancar esse novo programa social. Foi por isso, então, que a gente viu segunda-feira esse anúncio, terça-feira um ruído estrondoso dentro do mercado financeiro, o relator da proposta dizendo que ia manter essa ideia, e por trás disso tudo, o contexto disso tudo, está muito ter uma solução para a partir de janeiro de 2021. Por quê? A gente tem ainda mais 2, 3 parcelas do auxílio emergencial que vai ser pago aí para as pessoas menos favorecidas que foram atingidas pela pandemia, economicamente, né? Foram atingidas economicamente pela pandemia. E a partir de janeiro de 2021 não tem mais nada. Então,
tem sim, o governo tem corrido atrás para substituir o auxílio emergencial, o Corona Voucher, a partir de janeiro. E aí, nessa semana, quando a gente viu essa iniciativa de precatórios e Fundeb, estourar teto, usar recursos que não são permanentes, uma questão bem esdrúxula, a gente ainda viu também um certo distanciamento daqueles que estavam no front, que essa foto é do senador Márcio Vitale, é o relator da proposta, e quando ele foi questionado sobre a reação do mercado financeiro, ele disse que estamos preocupados também com os 10 milhões de brasileiros que precisarão do Estado a partir de janeiro. Ali houve também uma leitura do mercado financeiro que o governo estava se distanciando do mercado. Somado a isso, a gente teve também declarações do presidente recente pedindo mais patriotismo no mercado financeiro. Então, esses últimos 3 dias foi muito tumultuado dentro do mercado. Eu conversei com vários investidores de grandes fundos, eles estavam completamente decepcionados pela a linha, pelo o plano de ação que o governo estava sinalizando que ia adotar para bancar esse novo programa. E aí, a gente aí tem para vocês o resultado, foi interessante, porque enquanto o mundo todo estava tendo a recuperação na Bolsa, a gente, em decorrência desses fatos, a gente foi um dos poucos países a ter queda, e com o dólar subindo. E aí, chegamos no dia de ontem, depois de muito barulho, de muito questionamento, Paulo Guedes, não é comum ele participar de uma coletiva do CAGED. O CAGED é quando apresenta os números de desemprego e emprego no país, e ele ali usou, então, aquele espaço, o Paulo Guedes usou aquele espaço para dizer que não ia usar o precatórios. A partir daquele momento, quem acompanha a Bolsa viu que começou a ter uma reação, as pessoas, então, os investidores se sentiram um pouquinho mais aliviados. O Guedes foi enfático em dizer que esse não vai ser o caminho. O que a gente tem visto dentro desse contexto, e vai ser muito importante monitorar, é o seguinte: Paulo Guedes veio a público dizer que não vai ser os precatórios, e ele focou na questão dos precatórios, no Fundeb. Mas tem sido uma estratégia do governo, nesses últimos 2 meses, fazer esses balões de ensaio. O primeiro balão de ensaio que teve com relação a essa questão de financiamento do Renda Brasil, o Renda Cidadã, cada um escolhe o nome que quiser, porque o próprio governo usa os 2 nomes, fica confuso até dentro do governo, mas o primeiro balão de ensaio foi essa desindexação e desvinculação. Eles chegaram a público, o governo falou, para bancar o Renda Brasil, a gente vai desindexar e desvincular. Colocando todo mundo na mesma página. Éric, o que é desindexar? Que palavrão é esse? Um exemplo é o seguinte: hoje tem vários benefícios sociais, como pensão, aposentadoria e alguns benefícios sociais que estão atrelados, por exemplo, ao salário mínimo. Quando há um aumento do salário mínimo, há um aumento também desses benefícios. A ideia do governo, então, era não, vamos cortar isso, não vai ter mais essa indexação. E não havendo mais essa indexação, a gente então vai ter uma gordurinha, a gente vai ter um espaço no orçamento para bancar o Renda Brasil. A outra opção era desvinculação. Que palavrão é esse? Desvinculação é o seguinte: o Estado, a União, o Estado e os municípios têm a obrigação de aplicar um certo recurso em educação e saúde. O governo falou, não, vamos acabar com isso também. Vamos desvincular isso, então não vai precisar mais, não tem mais essa obrigatoriedade de aportar um percentual do orçamento em educação e saúde. Super polêmica a proposta, tiveram que recuar, isso não deu certo. Um outro balão de ensaio que eles jogaram na sequência foi o fim do abono salarial, também super impopular, colocando todo mundo na mesma página. O que é abono salarial? Todo o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos tem direito a um salário mínimo no ano seguinte que é trabalhado. Então, essas foram medidas anunciadas para bancar o Renda Brasil, o Renda Cidadã, e todas impopulares. Por isso que a gente chegou nessa solução dessa semana, e também foi mais um balão de ensaio, jogado em praça pública, e depois o governo recuou porque não pegou bem nenhuma dessas medidas. E aí, no meio dessa questão toda que a gente viu com relação ao abono salarial, com relação à desindexação, a gente teve essa declaração do Bolsonaro e, a partir disso, não se mexe mais em benefícios para bancar o Renda Brasil. Não posso tirar de pobres para dar para os paupérrimos.
Por que tanta polêmica em torno dessas medidas? Porque o governo está querendo, como eu disse para vocês no início da nossa live, um ticket de 237 a 250 para ser pago a partir do ano que vem. Só que, se vocês olharem o orçamento do próximo ano, não tem espaço. Não tem espaço para isso. E aí, então, essa gincana, toda essa ginástica aí que a gente tem visto nos últimos dias. E o importante é que ontem o Paulo Guedes, apesar de dizer que não vai usar dinheiros precatórios, não sinalizou da onde vai ser a fonte de recurso. O que isso quer dizer? Que a gente vai viver nos próximos dias mais barulhos, mais balões de ensaio, mais disse-me disso. A dica que eu dou para vocês é o seguinte, só vai valer mesmo a proposta quando isso for colocado no texto, quando isso for encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a primeira etapa do debate, e ali sim a gente vai ter uma ideia de onde vem esse recurso. E a depender de onde vem, o mercado pode reagir positivamente ou negativamente. Se sinalizar para o uso de precatórios, se sinalizar com a possibilidade de furo de teto, o mercado vai reagir novamente negativamente. E por que o Bolsonaro quer tanto esse Renda Brasil? Por que ele quer, a partir de janeiro, isso? Gente, está muito atrelado já às questões eleitorais. 2022 está batendo na porta já aqui da gente em 2020. O Paulo Guedes está muito pressionado a achar uma solução e também essa pressão vem das pesquisas. Por quê? Hoje a gente vê uma popularidade do presidente Bolsonaro explodindo e a relação disso tem uma relação direta com o auxílio emergencial. E essa é uma pesquisa que a XP faz, e aqui eu trouxe essa setinha azul que eu coloco, mostra que a partir de abril a popularidade dele se estabiliza e começa a crescer. A desaprovação dele se estabiliza e começa a derreter. Não coincidentemente, é a partir de abril que é a primeira parcela do Corona Voucher. Então, é por isso que o presidente quer achar uma alternativa, qualquer que seja, para essa implementação do Renda Brasil a partir de janeiro, que é quando acaba aí o pagamento do auxílio emergencial. E aí, a gente viu que com o auxílio emergencial, o Bolsonaro conseguiu entrar em regiões que antes ele não entrava, que é a região Nordeste. Eu tive uma conversa com o governador de Alagoas, Renan Filho. Ele falou, Eric, a realidade aqui está sendo o seguinte, algumas famílias que têm Bolsa Família somada ao auxílio emergencial chegam a ter R$ 2.400 por família. Aí você soma o pai de família e a mãe de família, tá? 2.400, dentro de uma realidade que a gente está vivendo aí de grandes dificuldades econômicas. Então, isso é um grande diferencial. E aquele sentimento anterior de que era o Partido dos Trabalhadores que tinha penetração nessas camadas tem mudado, porque no final do dia o que importa é quem é que está dando recurso, independente da cor, do credo ou de partido. Então, assim, por isso o Bolsonaro percebeu essa força, percebeu essa penetração. Não é à toa que ele tenha circulado o país, principalmente ali no Nordeste, para apresentar novas obras, para apresentar novas iniciativas na área de infraestrutura. Então, isso está linkado a questões eleitorais e isso é uma pressão enorme em cima do Paulo Guedes, que está ali tentando equilibrar pratinhos para mostrar para todo mundo, gente, vocês querem o Renda Brasil? Mas me mostra de onde vocês vão tirar o dinheiro, pelo amor de Deus, senão a coisa vai ficar feia. E aí, nesses pratinhos que eu falo, o que está subentendido, que tem aí como pano de fundo, é o teto do gás. O que é o teto do gás? Colocando todo mundo na mesma página. O governo tem um limite de gás. Extrapolou isso, estoura o teto. E como eu disse para vocês, não tem nada no orçamento do ano que vem que prevê novos programas, não tem espaço. E estourou o teto dos gastos, qual é o impacto disso no mercado financeiro? Como é que está a cabeça do investidor? É isso aqui, gente. É esse quadro que eu trago para vocês. A gente fez uma pesquisa com 140 bancos e fundos de investimentos. A possibilidade de estourar um teto de gasto, a gente vai para esse cenário. O dólar vai pipocar 6,5. Isso aí são dados, eu coloquei aqui em dado a Vitinho, porque o Vitor Scaletti é o nosso analista político responsável pelas pesquisas do time. E a expectativa do investidor, se estourar o teto, a bolsa vai para 8.000 pontos. Então, assim, não é brincadeira, não é uma coisa que
possa ser desconsiderado. Avançando. Sobre a questão do Paulo Guedes, a gente ouve muita pergunta, o Paulo Guedes está enfraquecido, o Paulo Guedes vai ficar, o Paulo Guedes está de saída, o Paulo Guedes tomou mais uma cotovelada do presidente. Como é que está a situação do Paulo Guedes? Eu acho que o Paulo Guedes, ao contrário de algumas análises que são colocadas, foi o principal vencedor ali do mês de agosto, quando a gente viu uma escalada de briga muito forte dentro do governo. Trazendo para vocês, em miúdos, o que aconteceu em agosto. Em agosto, o governo tem que apresentar o orçamento do próximo ano. O que a gente vai gastar em 2021, tá? Ali, o Paulo Guedes já estava sinalizando, gente, a gente não tem dinheiro para nada. A gente não tem dinheiro para programa e a gente também não tem dinheiro para infraestrutura, obras de infraestrutura. E do outro lado, tem um grupo de ministros querendo, não, eu quero dinheiro para a infraestrutura, porque a infraestrutura vai ser o carro-chefe da retomada da economia, a infraestrutura vai ajudar na recuperação de emprego. E aí ficou essa tensão muito grande, a gente viu uma briga pública até entre os ministros com relação a essa questão, tem ou não tem recurso. E o Paulo Guedes foi o grande vencedor. Por quê? Ele conseguiu trazer para os ministros, aí são alguns ministros que estavam aí nessa briga no mês de agosto, conseguiu mostrar que a manutenção do teto era mais importante. E a partir disso, os ministros então começaram a ver outras formas de buscar recursos para a infraestrutura. Quais são as outras formas que eles encontraram? É o seguinte, como eu disse para vocês, todo ano tem um orçamento que é dividido entre os ministérios aqui da Esplanada. Cada ministério tem o seu programa, o seu projeto, e ali ele tem que executar o recurso que foi destinado para ele. O governo, então, fez um pente fino de quais programas estavam andando e de quais programas não estavam andando. Aqueles que não estavam andando, pegou esse recurso e colocou na caixinha do chamado Pro-Brasil, que é esse programa do governo brasileiro de infraestrutura. Então, ele fez uma realocação do recurso que estava mal gerido e colocou nesse Pro-Brasil e, dessa forma, acalmou os ministros de infraestrutura. Dessa forma, os ministros falaram, tá, agora eu tenho algum recurso para aplicar em 2021. Uma outra forma que foi encontrada para os ministros de infraestrutura ter recurso para obras no ano que vem é o ministro Tarcísio, que eu acho que é um craque, ele é um cara que está há uns 5 anos na nossa frente com relação ao empreendedorismo, e ele começou a bater, então, na porta das principais bancadas aqui do Congresso, falando, ó, gente, vocês não querem destinar parte da emenda de vocês para obras? Eu ajudo vocês a executar essas obras no estado de vocês. E aí, então, dessa forma, se acalmou aquela briga que a gente viu em agosto, que foi Guedes fica, Guedes não fica, Guedes vai perder a briga pelo o orçamento vai ser estourado, e as coisas, então, se arrefeceram aos dias de hoje. Aqui é só um exemplo que eu trago para vocês. Os ministros queriam 35 bi fora do teto, isso também causou uma frição muito grande dentro do mercado financeiro. Uma outra peça que eu trago para vocês, dentro do nosso mosaico, para a gente ir acompanhando os cenários, é a reforma tributária. Esse tema, havia expectativa nessa semana de ser apresentada a segunda etapa, e essa segunda etapa tem temas polêmicos também. Resumidamente, para vocês, o governo fala em desoneração da folha, que é tirar alguns impostos da folha de pagamento, mas ele vai precisar de recursos. Isso para vocês não tem dinheiro sobrando. E para cobrir esse benefício que o governo quer dar para as empresas, precisa então criar um novo imposto. Isso chegou a ser colocado na reunião de segunda e terça-feira, só que os senadores e a liderança que tiveram lá falaram, ó, CPMF não vai dar. CPMF, novo imposto do Brasil, saindo de pandemia, Brasil economicamente quebrado, não tem clima dentro do Congresso, não tem clima na sociedade, não vai dar. Então, essa segunda etapa, que ia ser anunciada ali segunda-feira também, ficou lateral, só falamos de precatório desde então. E aí, dentro de uma questão política, a gente vê muito o Rodrigo Maia também se colocando contra essa medida. Eu trago essa foto aqui para vocês, gente, porque o Rodrigo Maia é do Democratas. E o Democratas foi o partido que, em 2007, quando foi extinta a CPMF, foi o principal partido que fez a campanha Show CPMF. Foi a única pauta que a oposição, que na ocasião era o governo do PT, o governo do ex-presidente Lula, foi a única pauta que a oposição
o Democratas, agora Democratas venceu. Então, vai ser muito difícil o Democratas abraçar a criação de um novo imposto nessa questão da reforma tributária. E nessa foto tem várias lideranças que hoje ainda atuam dentro do Congresso. Então, assim, havia uma expectativa da reforma tributária ser apresentada até ontem e essa reforma tributária não apareceu. Então, assim, está cada vez mais de lado essa reforma tributária. O que a gente viu de imensa dificuldade, de imensa resistência em torno da reforma tributária, para trazer aí alguns bastidores para vocês. A gente conversou com alguns governadores e os governadores disseram para a gente, tudo bem, eu topo entrar numa reforma tributária, mas eu vou querer um fundo de compensação para compensar as perdas de receita que eu vou ter. Gente, a gente correu lá para o Ministério da Economia e falou, os governadores estão fechados com vocês, mas tem essa condição. Aí o governo falou, a gente não está tendo dinheiro para a Renda Brasil, como é que a gente vai ter dinheiro para criar um fundo para Estado? Não tem dinheiro, gente. Tá no limite o orçamento. Esse é um grande problema. Os governadores com quem a gente conversou ainda também não foram chamados para negociação, as coisas estão bem laterais. O segundo problema é o setor de serviço, que reagiu muito forte e vai reagir muito forte quando esse texto de fato for apresentado. E um terceiro ponto é a bancada ruralista, que é a bancada mais organizada aqui dentro do Congresso. Eles também são contra essa proposta, porque eles acham que não vai avançar. Então, fora isso tudo, a gente tem agora em novembro também as eleições municipais. Eu estava no Congresso hoje à tarde, vou fazer umas gravações lá hoje. Vazio, gente. Vazio, vazio, vazio. A eleição municipal também já tem contaminado bastante o ambiente. Então, nosso cenário básico para a reforma tributária, pouquíssima chance de conclusão neste ano dentro do Congresso. Tá? Lembrando que ela tem que sair de uma comissão mista, depois vai para o plenário da Câmara, depois vai para o plenário do Senado. Esse é o trâmite, mas a chance disso ser concluído esse ano é bem baixa. E, por último, depois abrindo para a pergunta de vocês, esse tema é um tema que está já nas páginas dos jornais de forma laterais, aí a ideia é que é traduzir um pouco para vocês qual é o pano de fundo disso, é a sucessão no Congresso, presidência da Câmara e do Senado a partir de 2021. A eleição para a sucessão do Rodrigo Maia e do Davi acontece em fevereiro de 2021. Hoje não, ontem, a gente viu essas cotoveladas pela imprensa, o Guedes acusando o Maia de acordo com a esquerda contra a privatização, o Maia rebatendo. O que isso tem relação com a sucessão à presidência da Câmara? Se a gente olhar no retrovisor, ali em janeiro de 2019, o Rodrigo Maia venceu a disputa pela presidência da Câmara com o apoio da oposição. O que se fala aqui em Brasília é que esse apoio não foi de graça. E que uma das medidas, um dos pontos do acordo foi não privatizar não avançar com nenhuma privatização. E se vocês também verem com atenção, com lupa, o dia a dia aqui da casa, vocês vão identificar também que várias lideranças da oposição pegaram relatorias de importantes projetos. Isso já é fruto desse acordo que foi feito lá atrás. É por isso, esse é o zum que tem aqui em Brasília, é por isso que o Paulo Guedes acusou o Rodrigo Maia. Qual é a questão agora com a sucessão de 2021 que eu coloquei para vocês? Se a gente também tirar uma foto hoje da Câmara dos Deputados, a gente vai ver que o Centrão, o famoso Centrão, os partidos de centro-direita racharam. Tem do lado direito aí na foto o Arthur Lira, que tem o apoio do Palácio Planalto, e do lado esquerdo tem o Rodrigo Maia, que tem outra parte do Centrão. Quem vai ser o fiel da balança, quem pode ser o fiel da balança dessa disputa é a oposição. Então, qual é a preocupação hoje do investidor? Será que vão ser feitos acordos para evitar privatizações, para evitar o andamento de algumas agendas a partir de 2021? Lembrando que 2021 é um ano pré-eleitoral, é uma antessala de uma corrida presidencial. Então, vocês estão acompanhando, fiquem atentos para o desdobramento dessa eleição da presidência da Câmara, porque o próximo presidente da Câmara e o próximo presidente do Senado são os caras que vão tocar a essas agendas que têm ficado para trás em 2020. Então, a depender do perfil desse cara, a gente vai ter uma melhor noção se vai avançar ou não. Hoje, o que a gente pode destacar
é que há um sentimento aqui no mundo político que o Rodrigo Maia está muito próximo, cada vez mais próximo dos projetos, dos planos do João Dória, governador de São Paulo. E aqui tem até uma declaração pública do presidente da Câmara, uma entrevista que ele deu para o Estadão, dizendo que ele quer participar da disputa de 2022, da disputa presidencial de 2002, apoiando um candidato de centro-direita que não é o Bolsonaro. E aí há uma ligação direta com Dória, por quê? Porque hoje, se de fato se confirmar o Dória em 2022 saindo como candidato para presidente da República, quem assume o lugar dele é o Rodrigo Garcia, e o Rodrigo Garcia é do Democratas. Então, é interesse do Rodrigo Maia, é interesse do Democratas assumir o principal estado do país. O Rodrigo Garcia depois pode, inclusive, tentar a reeleição. E por isso, então, quando a gente olha para o tabuleiro, a gente tem que olhar também os cenários eleitorais já de 2022, porque eles já estão na nossa frente uns 2, 3 anos, e qual é o impacto disso na eleição para presidente da Câmara e qual é o impacto disso na agenda que a gente vai enfrentar a partir de 2021. E a relação com a oposição é essa relação que eu expliquei para vocês. A oposição, com 130 votos, pode ser o fiel da balança nessa disputa. Aqui, a gente teve, e também é válido lembrar que com as regras de hoje, nem o Rodrigo Maia, nem o Davi Alcolumbre podem se reeleger. Eles vão ter que encontrar alguma brecha, eles vão ter que ter algum entendimento do Supremo para se reelegerem. Hoje tem caminhado bastante um sentimento de que quem vai dar a última palavra sobre a reeleição é o próprio Congresso, e se isso acontecer, o Davi Alcolumbre tem forte chance de ser reeleito, ele inclusive tem apoio da oposição. Já o Rodrigo Maia tem resistência de parte do Centrão e do Palácio Planalto, mas se ele puder ser reeleito, ele logicamente volta para a mesa de negociações. Passando rapidamente para vocês as pecinhas desse mosaico de análise que eu coloquei aqui para tentar deixar bem claro para todo mundo. Primeira peça que a gente viu, as questões eleitorais já passam a afetar a agenda do Paulo Guedes e também o sentimento aí nude do mercado financeiro. Segunda pecinha, há muitas dúvidas sobre a reforma tributária, sobre os rumos da reforma tributária. Terceira pecinha, como é que está o jogo de sucessão no comando das duas casas e o efeito disso em 2021. Dessa forma, eu encerro aqui a apresentação. Eu acho, como eu disse para vocês, a melhor parte é o bate-papo agora, tirando dúvidas e tentar explicar da melhor forma possível para vocês como que a gente está vendo os cenários aqui de Brasília. É bem legal, viu, a tua apresentação. Assim, várias perguntas que eu ia fazer já foram respondidas na apresentação, mas, assim, basicamente, assim, num resumo, né? Esse ano realmente está muito difícil para passar alguma coisa, né, que seja reforma administrativa ou tributária, até porque agora no meio do caminho a gente tem as eleições. Então, pelo visto, assim, para o cenário financeiro, né, econômico, não o viés não está muito bom, né? O viés tá um incerto aí mais para atenção, né, Eric? Seria isso, né? Ariane, tem muita expectativa por parte do investidor, porque o investidor quer ver essas reformas andando, porque é uma previsibilidade de que o governo está fazendo o dever de casa, de que o governo vai conseguir equilibrar as contas nesse pós-pandemia. Mas essa agenda política começou a ficar muito truncada nesse final de ano, contaminada aí pelas eleições municipais. Como eu disse para você, eu fui no Congresso hoje. Lógico que está tendo votação remota, então não é todos que estão vindo, mas estava tendo algum movimento. No dia de hoje hoje não teve nem sessão, para vocês terem uma ideia. Tá todo mundo nos estados aí tomando conta da eleição municipal e tem já a eleição municipal em novembro. E a gente vai ter o segundo turno no final de novembro. E normalmente o segundo turno são nas grandes capitais, são onde os políticos querem também atuar, porque é a maior base eleitoral normalmente estão nas capitais. Então, assim, está truncado, sim. Reforma tributária já é, por si só, bastante complexa, independentemente de governo, independentemente de calendário,
esse é um tema que sempre traz bastante debate. Eu acho que você, o Everson, todo mundo que está nos assistindo, já ouviu falar de reforma tributária desde que nasceu. Desde que eu cubro aqui o Congresso Nacional, eu já cobri umas 5, 6 reformas tributárias e nunca vi sair nada. E essa também está começando a perder força, está começando a... acho que o principal ponto que eu posso colocar para vocês é de que reforma tributária a gente está falando. Acho que não está claro para ninguém. Eu acho que não está claro para o governo ia mandar uma segunda etapa, ia mandar uma terceira etapa. E quando não está claro, Ariane, é difícil a sociedade embarcar. E sem a sociedade nesse processo, é difícil isso mexer dentro do Congresso. A gente vai olhar o retrovisor, o que é a reforma da Previdência as pessoas foram para as ruas pedir a reforma da Previdência. Existem várias faixas lá pedindo. Teve uma manifestação no final de semana, acho que foi 21 de março, 21 de abril, não lembro mais a data certinho, que as pessoas pediram a reforma da Previdência. Juro para vocês, estava no Congresso, na segunda-feira o Congresso começou a virar que nem louco. Os caras perceberam que a população queria aquilo, a gente nunca tinha visto população nenhuma, cidadão nenhum pedir reforma da Previdência, aquilo andou-se como um racha de pólvora dentro da Câmara e depois no Senado. Isso a gente não está vendo em relação a nenhuma forma. E é muito impopular para o parlamentar ir para uma campanha municipal agora, mesmo que ele não seja candidato, dizer, sobre a reforma administrativa, então, eu apoio isso e aquilo outro. Nenhum deputado vai levantar essa plaquinha. Eu até conversei outro dia com alguns líderes de centro-direita, eles falaram o seguinte, Eric, esse é o tipo de tema que não traz voto nenhum, só tira. Gente, política é pragmática. Política, a sobrevivência dele está em fazer política. Então, por isso que essas reformas estão patinando, por mais que a gente veja um empenho muito grande do ministro Paulo Guedes, as coisas estão cada vez mais andando de lado por aqui, infelizmente. O Eric, a verdade é que é um cobertor curto, né? Nós temos esse ano nós temos um PIB negativo, então a arrecadação cai, né? E realmente eu não tenho nenhuma criatividade, não tenho conhecimento, mas não tenho ideia nem para opinar de onde poderia sair, né, o dinheiro para isso, né? E também, claro, entendi, é óbvio, o Bolsonaro percebeu que ele tem um ganho de popularidade muito grande, né? Então, atender o povo traz muita popularidade, sempre foi assim, né? E distribuir, a gente teve até a questão de você mexer com a extrema pobreza, né? Que interessante. É muito bom ter um programa de renda. Eu acho que se essa proposta do precatório, que é óbvio que é esdrúxula, né? que é jogar para frente e que é um estouro de teto disfarçado, né? Em que você fica prorrogando uma dívida, né? um financiamento de uma coisa que é recorrente. Mas se isso viesse, por exemplo, com começo, meio e fim, tipo, começa agora, termina daqui 2 anos, quando as coisas estiverem normais, e aí a gente vai achar um meio de caminho para fazer isso, ou porque o Brasil vai crescer XPTO e a arrecadação vai crescer, ou porque nós temos tempo de arrumar de algum lugar. Será que isso não teria pego menos mal, por exemplo, com o mercado financeiro? Eu acho, Everson, existem várias questões aí dentro do precatório. Uma questão jurídica, né? A gente não viu, nesses últimos 3 dias, que quando estourou tudo, tem um posicionamento do judiciário. Eu acho que em algum momento eles iam entrar e eu acredito que vai ser decisivo nisso. Porque, como eu disse, o precatório é uma decisão judicial. Você, cidadão, ganhou uma ação contra o Estado. Então, eles estavam mexendo nisso. Confesso que nas conversas que a gente teve desde segunda-feira até o Paulo Guedes ir para aquela coletiva no CAGED, a gente estava ouvindo ali vários líderes dizendo que não, é uma boa saída. Vários líderes assim, do centro dizendo não, tem precatórios, porque existem vários tipos de precatórios, né? Só para colocar todo mundo aí também na mesma página. Existe precatório que diz respeito a salário, precatório que diz respeito à pensão, precatório que diz respeito à desapropriação,
a tributos, existe um leque de precatórios. E aí, alguns senadores estão falando, não, até que faz sentido a gente fazer um pente fino em alguns desses, ver quais não são essenciais e pegar o recurso para bancar o Renda Brasil. Estava, assim, começando a ganhar uma atração essa história de precatório, mas, mais uma vez, para o mercado financeiro era uma pedalada fiscal que o governo estava criando. Politicamente, estava se encontrando uma solução. O fato é o seguinte, quando achar uma solução, Everson e Ariane, a respeito da origem do recurso para o Renda Brasil, o Renda Brasil vai ser aprovado a toque de caixa. Porque eu conversei também com a turma da oposição, ao entendimento de que esse tema ninguém quer ficar de fora. Como eu mostrei as pesquisas para vocês. Ninguém quer votar contra, né? Imagina o voto contra o Renda Brasil, né? Não dá. Eu conversei com a turma da oposição, eles falaram, não dá para a gente ficar contra, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí de grande crise em razão da pandemia. Então, na hora que achar a solução, mais esdrúxulo que seja, o mercado, para qualquer outro setor, eles vão para cima, eles vão querer aprovar. Agora, resta saber até onde vai a responsabilidade disso, porque a preocupação é justamente com a questão do teto e da onde que vem esse recurso. Então, não tem essa resposta ainda, hoje, Everson, sobre da onde vem esse dinheiro. Se tivesse, a gente não estaria, como eu falei, jogaram vários balões de ensaio, foram e voltaram pelo menos 4 propostas. Se tivesse já uma resposta consolidada, a gente já estava falando já em votação, a gente não estava falando mais da origem do recurso. Então, assim, é um dilema para o governo achar da onde. Eu sei que há pressão, como falei para vocês, por parte da ala política do Palácio Planalto, que entendeu que isso traz votos, e do outro lado está ali o Paulo Guedes tentando, como é que a gente vai conseguir isso? Então, esse é o grande X da questão, que ainda não tem solução. É a pergunta de $1 trilhão. Realmente. Porque o cobertor é extremamente curto e eu não sei qual é a criatividade que vai acontecer para que se tenha o orçamento, né? Pois é, se falou em privatização, vamos privatizar e aí pode vir recurso. Até um processo de privatização, gente, não é um processo rápido, tá? Tem que ter em mente que, aprovado, assim, no cenário de aprovação no Congresso de qualquer privatização, depois tem aquele processo de modelagem, de como vai ser o modelo de privatização. Depois é colocado para privatizar. E isso não é feito de um ano para outro. Isso tem todo um processo que, às vezes, pode levar um ano e meio. Então, o recurso, o que eu quero dizer é que o recurso privatizou hoje, o recurso não está amanhã no caixa do governo. Tem todo ainda um processo. Mas privatização, e aí o principal tema é a Eletrobras, muito polêmico dentro do Congresso. O presidente Michel Temer, que tinha uma base bem forte, que tinha uma base bem unida, não conseguiu avançar com essas propostas. E a proposta que a gente tem hoje dentro do Congresso, que foi encaminhada pelo Paulo Guedes, é muito, muito similar à proposta do Temer. Então, assim, de certa forma, já era um tema já maturado que não avança. Privatização não avança. E quando vocês verem, vai começar pelos Correios, gente, o Correio também é um super privatizar. A gente teve algumas reuniões aqui. Existem vários Correios dentro dos Correios, mas existem vários setores do Correio. E tem setores que é deficitário e tem setor que é superavitário. É que você não tem como dividir isso. Fala assim, gente, vamos privatizar só o superavitário e deixa o deficitário para o Estado. E quando a gente fala Estado, quem vai pagar sou eu, você, todo mundo está assistindo. Nem pode. Então, assim, não tem como dividir. Mas se levar, tem que levar tudo. Então, assim, não é tão simples quando a gente fala de privatizações do Correio. A gente, inclusive, teve um secretário, o Salim Matar, que saiu há 2 meses atrás, porque viu que as coisas não estavam avançando, que tem questões políticas em torno disso. Então, poderia ser uma fonte de recurso que, infelizmente, não veio. E não tem perspectiva de vir. Então, assim, não tem. Se você tiver resposta, quem está olhando para a gente tiver resposta, manda para o Paulo Guedes, que está atrás dessa resposta também. O Eric, e também a quem interessa privatizar e gerar a solução para um Renda Brasil que aumenta a popularidade do Bolsonaro? Bom ponto, Everson.
Bom ponto. Não interessa a ninguém. Então, assim, olhando, ninguém quer achar a solução também. São poucos que querem achar a solução, porque a solução vai resolver um problema, claro, resolve um problema do povo, mas o povo nunca foi o que se busca resolver, né? Vai resolver um problema de popularidade do Bolsonaro. Então, para que eu vou privatizar? Então, existe um desinteresse na solução, eu entendo. Eu concordo com a sua observação. Como eu falei para vocês, se achar uma solução, vão votar, porque é bem difícil qualquer um apertar lá no plenário da Câmara do Senado contra um novo programa. Mas até achar essa solução, concordo que vai ter muito vai e vem, porque tem alguém... eles não querem turbinar essa popularidade do Bolsonaro. Isso. E se a gente pegar, ali naquela última pesquisa que a gente trouxe, que eu apresentei ali para o Ibope, está 40% de ótimo bom. Só que a gente tem que somar também o regular. O regular é aquela pessoa que não é contra o Bolsonaro. Então, se a gente somar o regular, a popularidade hoje do Bolsonaro é 68%, 69%, gente. É altíssimo no meio de uma pandemia. Então, ele está muito forte e os políticos não vão querer, então, quem é o contra, quem está querendo lançar um candidato para ser adversário dele, não vai querer botar essa cereja no bolo dele, né? Então, sim, se acompanhar e observar como é que vai ser o desfecho disso. Quem tá pisando no dinheiro não vai tirar o pé de cima. Né? Não vai liberar isso. Vai ser animado. Ô, Eric, uma outra pergunta, né? A indexação, né? Que essa coisa, agora a gente está falando de desindexar. Aí é uma curiosidade, né? A indexação das verbas, elas tinham um cunho, diria, social, né? Que era o objetivo de dar para coisas que são essenciais ao povo. Saúde, educação. E agora a gente debate desindexar, né? E isso provavelmente vai tirar dinheiro dessas áreas se for desindexado, correto? Porque não tem nenhuma razão para eu não direcionar, ou a verba está sobrando nesses ministérios. Pois é, essa foi uma solução, a desvinculação dos recursos, né? Foi uma solução que foi colocada pelo Paulo Guedes, muito pressionado, mais uma vez. O Paulo Guedes está muito pressionado a ter que achar uma solução, e só que isso precisa ser aprovado no Congresso, e isso não teve apoio nenhum dentro do Congresso. Já é uma proposta natimorta aí, que já tiraram do radar. Inclusive, foi o motivo daquela live que o Bolsonaro gravou, que ele pegava assim, tô vendo aqui na manchete do jornal atual, aí jogava a manchete, tô vendo aqui, não sei o quê, e ele, não sou a favor de tirar nenhum benefício, não sou a favor desses tipos de medidas. Então, assim, não, politicamente inviável, não há argumento que vai sobrepor aí essa questão da desindexação, que aí a desindexação mexe com pensões, aposentadoria, e nem com a questão aí da desvinculação, que é o percentual mínimo que o Estado, né, de uma forma geral, tem que aplicar em saúde e educação. Então, não é um tema que avançou aqui dentro do Congresso. Tem uma pergunta aqui do Raul Everson. Além da questão política brasileira, tem a questão política americana que está mexendo com os mercados. Sim. Raul, tem sim, tá? A gente vai ver um grande tensionamento aí até 3 de novembro, quando a eleição americana acontece. O mundo todo está olhando para os Estados Unidos, o mundo todo está olhando para quem vai ser o vencedor. A minha avaliação é que a gente tem acompanhado, nosso time tem acompanhado, que é a possibilidade do Biden ganhar uma margem bem apertada, mas aqui eu faço um disclaimer. Se a gente olhar para a eleição de 2016, a norte-americana foi a eleição mais confusa que já existiu. A nossa foi confusa, deles foram 3 vezes mais. As pesquisas davam a Hillary Clinton vencedora até no dia da eleição. E aí a gente viu no que deu. Então, assim, faço esse disclaimer, mas a gente está com um view de que pode ser o Biden. E o Biden, nesse último debate, já pincelou um pouco de como ele olha para o Brasil. A questão ambiental é uma das agendas dele. Tá? A questão ambiental
que é onde ele pode bater, aí, é onde ele pode tentar interferir, é onde ele pode fazer gestos geopolíticos, e é aí que a gente pode ficar de olho, porque às vezes nesses movimentos, não só dele, como também dos europeus, tem muito uma questão de protecionismo, tá? E protecionismo contra o quê? Se a gente tirar uma foto desse ano, o setor que mais cresceu, o setor que foi mais pujante, mais que tivesse crise, foi o setor do agro. O agro saiu maior do que entrou dessa pandemia. E o Brasil ser muito forte no agro, ele incomoda muito vários países do mundo que são também, que vivem da agricultura, e entre eles os europeus. É por isso que vira e mexe, a gente vê sim reações de precisa proteger a Amazônia, o Brasil está desmatando, etc., para plantar isso, para plantar aquilo. Isso está muito dentro dessa questão do trade war aí que existe, com questão principalmente em torno do agro. Então, numa vitória do Biden, a gente vai ter que então monitorar qual vai ser a relação dele com o meio ambiente, o que ele pode trazer de barreiras oriundo de um discurso aí de meio ambiente. Não acredito que vai haver um estremecimento na relação, porque no final do dia o que manda são os negócios. Então, assim, por mais que haja um protecionismo, o Brasil ainda é muito competente nessa área, então acho que ele consegue se sobrepor em vários aspectos na questão do agro. Com relação a outras medidas que podem vir dessa eleição, como eu te disse, a foto do final da eleição é um Estados Unidos rachado, deve ser um 51-49. E quando uma pessoa vê isso com uma margem tão pequena, se ele escorregar, a chance dele perder o apoio da maioria é muito grande. Então, não sei se o Biden vai fazer estripulias aí no day after dessa eleição com relação a questões econômicas, tá? Acredito que ele vai reconstruir algumas pontes com organizações internacionais, como a OMC, a Organização Mundial do Comércio, a Acordo de Paris, mas eu acho que vai ficar muito naquela questão diplomática do vou shake hands, vou tirar foto, mas no dia a dia eu acho que as coisas não vão ser tão simples, não, porque os Estados Unidos também está passando por uma crise, precisa também gerar emprego, e eles, quando tem essa situação, olham muito para dentro. Então, com relação à eleição americana, não acho que vai ter grandes impactos para a gente, monitorar essa questão ambiental e depois esperar aí as primeiras medidas deles serem adotadas. Teve uma outra sequência que você me perguntou, Raul, reduzir o número de parlamentares. Rapaz, isso aí eu achei sincero aqui no Brasil. Eles podem fazer tudo, menos reduzir o número de parlamentares. Pode até aumentar, se brincar, eles podem até aumentar. Quando fala em reforma administrativa e reforma tributária, qual seria o significado disso na prática? A reforma tributária, Raul, a ideia eu não sei se você é empresário, não sei se você trabalha em alguma área, mas a gente vive um emaranhado, né, de regras aqui, e isso tem tributos, às vezes, que se sobrepõem, e para quem está aí sufocado por uma pandemia, a ideia, então, era simplificar ao máximo a tributação para que a gente conseguisse, então, a partir disso, dar uma injeção para vários setores retomarem aí na pós-pandemia. Isso envolve estados, isso envolve setores, isso envolve muita gente, e quando a gente fala em reforma tributária, normalmente alguém perde. E aí há um dito aqui dentro do Congresso, de algumas lideranças, que reforma tributária se faz quando a gente está com uma economia pujante, porque em razão de você ter que fazer algumas maldades, alguém vai perder nessa brincadeira, você pode criar um fundo X lá e com esse fundo fazer a compensação, que é o que os governadores hoje querem. Então, mas é só dentro de um cenário que a economia está pujante, que você tem gordura para fazer isso. E hoje não é o caso. Hoje não é bem o caso. Então, a reforma tributária, a ideia era simplificar para dar uma injeção de oxigênio aí para vários setores, mas isso tem grandes dificuldades. A reforma administrativa pega os funcionários, os servidores públicos, de uma forma geral. Mas é uma reforma para pegar só daqui para frente. A gente viu, ao mês passado, o Paulo Guedes dizendo que a reforma administrativa pode gerar 300 bi
para o orçamento da União em 10 anos. É um cálculo fictício, é um cálculo completamente fictício. Por quê? Essa PEC da reforma administrativa é um esqueleto. Ela fala assim, vou fazer tais medidas. Depois da PEC, é preciso aprovar vários projetos de lei complementares. O que é projeto de lei complementar? É ele que vai dar o detalhamento de qual categoria, como é que vai ser o desenho da nova categoria. É ele que é o projeto de lei complementar que vai definir, então, que pode nos balizar qual é o volume que vai se arrecadar aí, vai se ter a partir da reforma administrativa. Então, não tem como colocar nenhum número no dia de hoje. E essa reforma administrativa está andando de lado na Câmara, não tem avançado também não. É um tema que vai ser concluído, se concluído, só em 2021, se a gente tiver uma agenda bem forte ali em 2021. Eu acho que o grande fator para reformas de 2021, aquilo que eu falei para a Ariane, é se a população for para a rua, se a população entender o que está acontecendo e pedir as reformas. Se não, vai ser difícil o Congresso se mobilizar para aprovar reformas estruturantes. O Eric, e quando a gente olha para tudo isso que não está acontecendo, né, a pergunta que fica, né, pode ser um negócio com impacto bastante grande no mercado financeiro, nos preços, no D0, né, é a saída do Guedes, né, porque todo momento a gente fica assim, não, agora ele não precisa passar por isso, ele não vai aguentar mais. Agora ele sai, né? A gente já passou por vários, né? E eu realmente tenho comigo que ele tem com ele uma missão ali, né? Ele se colocou para uma missão. Mas, inevitavelmente, né? Pode chegar um dia que ele fala, não quero todo esse terreno no céu, né? Então, eu desisto, né? Eu não preciso de toda essa terra lá no céu. Como você vê isso? Emerson, é grande a chance? Eu concordo completamente com relação à questão da missão. Ele, fora, no privado, ganha, acho que 15 vezes mais do que dentro do governo, viu? Perfeito. E dorme até melhor, né? Com menos barulho. Ele com certeza ele veio escrever uma página na história dele, né? Tentar fazer algo para o país dele e escrever uma página na história dele. Fui ministro que fez isso. Mas agora ele está no não fez, ninguém deixa ele fazer nada, né? Nada acontece e ele vive esse conflito da necessidade do Bolsonaro de acenar para todo mundo, principalmente depois dos rebentos, né? Então, esse conflito agora está muito latente, cada dia mais latente. Então, é isso que me preocupa, né? Não é que não tenham outros, tem várias pessoas aptas e que o mercado provavelmente receberia muito bem. Mas, não sei, eu acho que ele faz um bom trabalho e que ele não tem conseguido passar. Não significa que o outro não vá conseguir, mas vai ser difícil para o próximo também. Eu concordo. Sobre essa questão de permanência do Guedes, eu acho que, como eu disse para vocês, o ponto central foi em agosto. Porque, se vocês olharem para março deste ano, foi quando teve o primeiro movimento da ala desenvolvimentista do governo. O que é a ala desenvolvimentista? Aquela ala que acredita que a economia vai ser retomada com a participação maior do Estado brasileiro. Ou seja, o Estado vai ser ali a máquina propulsora. Em março, houve o lançamento do Pro Brasil. Você se lembra que foi um lançamento do Pro Brasil, que são projetos para a infraestrutura, são projetos em que o Estado vai ser essa força propulsora, e o Paulo Guedes nem ali participou daquele evento. E ali, vocês jogarem no Google, houve um tremendo ruído na Bolsa de Valores. Houve uma leitura de que o Guedes saiu enfraquecido ali, de que estava havendo uma guinada na agenda econômica. Por que eu ressalto agosto? Porque essa guinada, o Pro-Brasil, poderia, de fato, ser concretizado nessa agenda de agosto, que foi quando foi apresentado o orçamento. Essa ala desenvolvimentista poderia ter ganhado a queda de braço com o Paulo Guedes se eles tivessem imposto mais recurso para a infraestrutura fora do teto dos gastos.
I don't care, não quero nem saber, eu quero recurso para a infraestrutura e a gente vai estourar o teto, sim, e é dessa forma que a gente vai, então, enfrentar aí os desafios da economia nos próximos anos. Ali, Everson, foi, para mim, a questão central sobre a permanência do Paulo Guedes. O Paulo Guedes venceu a queda do braço, como eu disse para vocês, segurou o teto, não deixou os ministros estourarem o teto para ter recursos para a infraestrutura e ainda teve a solução que eu falei para vocês, que foi, dá uma olhada aí o que os ministérios estão fazendo, quem estiver gastando mal, pega o dinheiro que está sendo mal gasto, bota na caixinha do Pro Brasil, bate na porta dos parlamentares e pede emendas parlamentares, bota no caixinha Pro Brasil. Essa queda de braço, o Paulo Guedes venceu. Isso aí tem que ser olhado com muita atenção. Então, eu acho que o Paulo Guedes só deixaria o governo se a gente tivesse um U-turn, uns 180 graus na agenda econômica. E a gente não está vendo esses 180 graus na agenda econômica. A gente está vendo, por mais que a gente esteja vendo hoje, no dia de hoje, um embate por mais um recurso novo correndo ao Brasil, o teto ainda está na ordem do dia, ainda não saiu da ordem do dia. Pode ser que se encontre uma solução, Everson, nem tanto Paulo Guedes, nem tanto os ministros desenvolvimentistas. E aí pode ser feita uma acomodação. Mas eu não acredito em saída do Paulo Guedes, eu acredito nessa palavra que você falou, ele estaria com uma missão, e eu acho que ele vai até o fim com essa missão. A não ser que, no meio do caminho, se tenha essa decisão de que, não, agora o que vai imperar aqui é uma agenda desenvolvimentista, é uma outra agenda econômica. Aí o Paulo Guedes vai assim, gente, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não tenho mais nada para fazer aqui, então. Tudo que eu pensei, tudo que eu planejei, vocês estão jogando no lixo, e vocês, quando falam o próprio governo, então não tem mais o que fazer aqui. Vou botar minha pastinha debaixo do braço e vou seguir carreira no mercado financeiro. Então, assim, eu acho que só nessa condição ele sairia, tá? A gente viu alguns secretários saindo no meio do caminho, mas ele eu acho que está bastante forte e, mais uma vez, agosto, essa questão do orçamento que foi apresentado, foi para mim um divisor de água, que mostra a real força dele. Que vai ter ainda várias cotoveladas, a gente vai ver cotovelada até na véspera da eleição, entre um e outro ruído, até porque esse governo nasceu no meio de muito ruído. Então, assim, é natural que as coisas... ficou meio que natural esse tipo de ruído. Então, quando não é ruído entre Paulo Guedes e o Bolsonaro, é ruído entre o ministro da Saúde, é ruído entre o ministro da Justiça. Então, assim, é uma dinâmica que a gente tem vivenciado desde o primeiro dia do governo Bolsonaro e, falando especificamente de Paulo Guedes, não acredito que ele saia. E você falou, mas um substituto, tem nomes para substituir? Eu também até acho que tem. Um dos nomes que sempre foi ventilado foi o do presidente do Banco Central. Mas, dentro desse contexto que eu falei para vocês, o Paulo Guedes só vai sair se tiver uma mudança de 180 graus na agenda econômica. Eu não acho que o presidente do Banco Central vai topar entrar num governo que já tem uma economia já encaminhada. Ele vai falar, o que eu vou fazer aqui, gente? Se você já tomar a decisão, ele vai ficar ali de fantoche, vai ficar ali, quem vai tomar as decisões são os outros ministros, quem vai conduzir a economia são os outros ministros. Eu acho que o presidente do Banco Central é uma pessoa que tem um peso muito maior do que apenas sentar na cadeira e ficar assinando ali as decisões que vierem de outras partes. Pode ser que outros ministros tenham até esse perfil, mas eu não acredito que seja o caso do presidente do Banco Central. Nesse caso, ele iria só emprestar o nome dele para talvez um livro que ele não queira aparecer, né? Porque realmente você vai ter uma história que a cara não quer aquilo, o nome dele vinculado àquilo, né? Então, eu também acho que o Guedes só sai na hora que ele vê que eu não quero ficar na história como sendo o ministro que estava lá quando isso tudo aconteceu. Então, a partir daqui eu saio, né? Ô, Eric, estamos aí com 1 hora, né, de live. Agradecer demais, assim, caminhando aqui para o fim, né? Agradecer demais a sua participação. Acho que uma objetividade tremenda, assim, muito, muito, muito legal. Bater papo de política com quem fala o que tem que ser dito, mas, claro, com toda a sutileza. E é muito bom, cara, muito bom mesmo. Agradeço aí em nome da S6, em nome dos nossos clientes, e agradeço também os clientes aí. Queria que você falasse uma última palavrinha para a gente.
de esperança, por favor. Deixa a Ariane e depois eu fecho. Eu queria agradecer também Pode a falar, você, Eric, ao Everson, a todos os clientes. E, nossa, foi muito enriquecedor, né? Até para a tomada de decisões, né? Que a gente, a partir de agora, tem mais a agregar, né? Nessa conversa com o cliente, sobre portfólio, sobre o futuro. Obrigada, viu, Eric? Eu que agradeço a vocês. Foi uma oportunidade. A ideia de fazer a apresentação não era deixar nada engessado, porque é muito conteúdo. Se eu começar a falar para vocês, eu perco vocês com 10 minutos. Então, a ideia foi fazer um pathway, um caminhozinho para vocês conseguirem acompanhar os principais temas, falando de forma bem simples também, para não ser prolixo. Porque a ideia, acho que nessas lives, é trazer o entendimento, botar todo mundo na mesma página. Não adianta a gente só ficar falando de forma prolixa. Agradeço a oportunidade. Sobre o futuro, eu acho que tem espaço, sim, para a retomada dessa agenda que está ficando para trás este ano. Eu acho que a população vai ser crucial nisso. A gente tem que ter em mente também que o Brasil vai chegar no próximo ano não muito forte na economia, e isso pode ser um fator de um movimento sociais, isso pode ser fator, a gente viu os últimos números aí de desemprego, isso pode começar, sim, a reverberar dentro do Congresso, e a partir disso, o congressista toma suas decisões com base aí muito do empurrão da sociedade. Então, é muito do que pode acontecer no ano que vem, a partir da sociedade, o Congresso, então, fazer pelo menos uma reforma mínima, pelo menos entregar um Estado equilibrado em 2022. Até porque, Everson, quem tem maioria hoje é o centro-direita. Então, assim, por mais que alguns eixos da centro-direita não concordem com o Bolsonaro, com a agenda Bolsonaro, ou não estejam dentro do grupo do Bolsonaro, eles se comunicam com o mesmo neoliberalismo, se comunicam com o mesmo tipo de agenda. Se você vê a agenda do Bolsonaro, é muito parecida com a agenda do Michel Temer. E a turma que estava lá com o Michel Temer é muito parecida com a turma que está aí hoje. Então, assim, pode sim ter avanços em algumas agendas, porque é interesse também dos parlamentares entregar um país equilibrado. Porque o caos também, para quem está no poder hoje, é a possibilidade de retorno de outras esferas. Então, assim, será que eles querem isso? Será que quem está no poder hoje, ou quem está no grupo de centro-direita, que não está dentro do grupo do Bolsonaro, mas que quer apresentar um candidato, quer o retorno de outras esferas? Eu acho que não. Então, sabotar também 100%, eu não acredito que vão sabotar. Vão criar dificuldades, porque é do jogo da política, é o xadrez político, tem que ter muita paciência, mas existe espaço, com apoio da sociedade, para avanço, sim. E com isso eu encerro, deixando aqui vocês um grande abraço e desejando aí para vocês bons negócios. E como fala o Guedes, né, fujam dos ruídos, porque o Guedes fala isso, né? Ele fala para fujam dos ruídos, olhe para o movimento, né? Mas o ruído incomoda. Gente, um grande abraço, obrigado, Eric, um prazer. Obrigado, Ariane, obrigado, Everson. Até a próxima. Até.